no livro do Apocalipse, no capítulo 15. Nós estamos lendo e fazendo exposição textual do livro do Apocalipse. E eu quero ver hoje se a gente chega até ao finalzinho do capítulo 16. Tá bom? Glória a Deus. A partir do capítulo 4, 5, Apocalipse se concentra no período chamado de a Grande Tribulação, que é um período de um novo império sobre a terra, o império do Anticristo, que é um homem a serviço de Satanás, carregando no seu governo, na sua liderança, também toda a revolta dos homens com duro coração, né? Carregando ideologias anti-Deus, ideologia já praticada por homens cujo coração não tem nenhuma abertura para a palavra de Deus, não tem o temor de Deus. E nesse período chamado de a Grande Tribulação, a terra toda será abalada, Satanás causará grande destruição, o nome de Deus será blasfemado, toda pessoa que decidir adorar a Deus, confessar o nome de Jesus, será perseguida, muitos mortos. E Deus, em dado momento, Jesus Cristo vai descer, né? Os juízos de Deus serão executados contra Satanás, o anticristo. E esses homens, muitos que assumiram pacto com Satanás, que se tornaram adoradores da besta, do anticristo e do próprio Satanás. Homens irreconciliáveis. Não resta outra coisa a Deus senão um juízo de reprovação total, porque se tornaram incapazes de se arrepender. E a partir do capítulo 15, Apocalipse vai falar dos últimos 7 flagelos ou taças da ira de Deus ou do julgamento de Deus, porque ira de Deus na Bíblia não tem a ver com Deus ficar com raiva, mas tem a ver com Deus dar um basta, julgar, trazer juízo, para colocar as coisas em ordem. Ok? Então me acompanhe na leitura. Capítulo 15, no verso 1 está escrito: vi no céu, porque quem escreveu foi João e a ele foi revelado. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus, ou o juízo de Deus. Então, o que vai ser anunciado são flagelos ou calamidades que são similares no caráter e no propósito ao que foi descrito na abertura dos selos, seguido das 7 trombetas. Lá já há, em parte, um juízo sendo executado. Aqui há um juízo sendo completado. O verso 2 diz: vi está falando dos anjos, está falando de um mar. Vi como mar de vidro misturado com fogo, e também vi os que saíram vitoriosos da besta, os que venceram a besta, entenda. Não é os que venceram com a besta, é os que venceram a besta. É os que não adoraram a besta, é os que não receberam o sinal da besta. Eles são vistos aqui. Os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Eles estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus, ou as harpas de Deus. No capítulo 4, no verso 6, o Apocalipse fala de um mar diante de Deus, que era como um cristal, transparente, limpo como um cristal, ou claro como um cristal. Aqui, o verso 2 desse capítulo 15 fala de um mar que está misturado com fogo. Eu penso então que esse mar representa a humanidade.
que ou representa a terra toda, tá? Que agora não está mais como um cristal, mas está misturada com o fogo da tribulação que nela está acontecendo. E fogo também fala dos juízos de Deus, dos juízos que estão descendo sobre toda a terra. O verso seguinte vai dizer que aqueles que venceram a besta e que tinham as harpas, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro os teus caminhos, ó Rei dos santos. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro pode significar a unidade da antiga e da nova aliança, ou pode significar a unidade dos salvos, tá? Os salvos judeus e os salvos das demais nações na terra. Até porque a salvação de Israel como nação, de modo geral, se dará na grande tribulação. A salvação de grande parte da igreja antes. Então, o cântico de Moisés sendo entoado junto com o cântico do Cordeiro pode significar a unidade entre as alianças ou a unidade entre os salvos, até porque Jesus vai tornar todos uma só nação. Não haverá na nova terra, onde vai habitar os remidos, a nação de Israel com a qual Deus tem um pacto e a igreja com a qual Deus tem um pacto. Não, haverá um só povo cujo rei é Jesus Cristo. Uma só nação, chamada na Bíblia de Nova Jerusalém, que significa cidade do grande rei, Jesus Cristo. Dá um glória a ele aí bem forte. O cântico de Moisés remete a um cântico de libertação do império do mal. É o cântico que Moisés cantou do outro lado do Mar Vermelho, depois que seu povo, o povo hebreu, foi salvo do império de Faraó. Assim também Israel será salvo durante esse tempo aqui, os últimos 3 anos e meio, até que Jesus volte, do império do anticristo. E vai repetir o cântico que Moisés cantou quando Israel foi liberto do império de Faraó, no Egito, lá atrás, livro do Êxodo. O cântico do Cordeiro é um cântico, ou é o cântico da redenção eterna. Ok? A libertação do império não é a redenção eterna, mas a obra salvadora de Jesus é a redenção eterna. Então tem 2 cânticos aqui, o da libertação do império. Deus nos deu a vitória sobre o império do anticristo. E o cântico da redenção eterna. Deus nos redimiu como seu povo e toda a terra para sempre. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. O verso 4 diz: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Devemos pensar aqui na conversão das nações durante a grande tribulação para o milênio. Na grande tribulação, últimos 3 anos e meio até que Jesus volte, quando o anticristo se levantar, as nações se aliarão ao anticristo. 10 nações no mínimo que compõem a base do governo do anticristo se revoltará, blasfemará, impedirá os habitantes da terra que adorem o nome de Deus. A Bíblia será rasgada, nenhuma confissão será, uma confissão de fé em Deus será tolerada. O nome de Deus não poderá ser mencionado na terra. E nações farão parte disso. Mas, dado o juízo e derrotado o anticristo, e vindo o Cordeiro, haverá uma conversão das nações na terra. Todas as nações da terra vão se dobrar a Jesus Cristo. Mas além disso, que vai ocorrer durante o milênio, nós devemos pensar em algo mais duradouro. Porque depois que Jesus voltar, que houver o milênio
ele vai trazer novo céu e nova terra, haverá sim ainda nações na terra, um só povo que adora a Deus, mas multiplicado em várias nações, e todas convertidas ao Cordeiro. Será glorioso e eterno. O verso 5 diz: depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas, ou flagelos, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelos. Esse tipo de vestes e cintos eram usados e juízes quando eles iam julgar uma causa. Quando eles iam aplicar um determinado juízo, eles se vestiam de linho e com esses cintos. Se vestiam na característica da função que iam exercer, do juízo que iam executar, do julgamento que iam anunciar. Isto significa que esses anjos virão na autoridade e na função de juízes de Deus, com a missão de executarem o juízo na terra. Ok? Eles vêm com autoridade para derramar as taças. Ok? Para executar o juízo. Está caminhando comigo? Executar o juízo sobre quem? Sobre o governo do anticristo. Sobre os homens com pacto com Satanás, que já não conseguem mais se arrepender. Ok? Que blasfemavam contra Deus, perseguiam qualquer pessoa, ou perseguirão qualquer pessoa que tenha o temor de Deus. É chegado o tempo deles serem julgados. Verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo. Para você entender os 4 animais, Apocalipse 4, diante do trono, um como bezerro, o outro com a face de homem, o outro com a face de leão, pode representar toda a criação de Deus, tá bom? Detalhe aqui é que as salvas estão cheias da ira de Deus. Vou repetir, não pense na ira como uma emoção violenta de Deus. Deus está com raiva, Deus está descontrolado. Não, é a execução de um juízo, é um basta. Chegou a hora de acabar. Ok? É isto que significa a ira de Deus. Veja, quando nós pecamos, desde Adão até Jesus vir, a Bíblia diz que Deus reteve a sua ira. E quando Jesus veio, que foi levado à cruz, Deus derramou toda a sua ira sobre Jesus. Ou seja, Deus estava estabelecendo um juízo sobre todos os pecados de todos os homens, punindo Jesus por todos. Aquele que não tinha cometido pecado algum, agora tomou o pecado de todos, foi punido no lugar de todos, e através desse juízo, Deus estava oferecendo salvação a todos. Ora, se por um, que é Adão, veio o pecado a todos, também por um, que é Jesus, veio a salvação a todos. Amém ou não amém? Se o pecado veio e está no homem a quem Deus criou, Deus então teria que trazer uma solução a isso. Senão ele seria injusto. E aí ele trouxe essa solução em Jesus Cristo. Então a ira de Deus não é um momento que Deus está com raivinha, tá? E quer dar uma pancada em alguém. Não, é a hora em que Deus vai estabelecer o juízo para purificação, para salvação, para conserto, para limpeza, para redenção da sua criação. Dá um glória a Deus por isso. O verso 8 diz: o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus, ou com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O templo aí foi aberto no céu. Observe que esse templo está sendo preparado para alguém entrar nele, mas não pode até que o juízo seja completo na terra. E o templo está cheio da presença de Deus. Esse enchimento é aqui representado por fumaça, ok? Revelando como se Deus fosse um fogo e todo o templo se enche da fumaça desse fogo. São expressões para descrever uma grande glória de Deus. E aí,
está descrevendo em palavras que o homem possa compreender em algum sentido. Veja, no Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 40, no verso 34, a Bíblia diz que Moisés tinha uma tenda de se encontrar com Deus, e um dia aquela tenda foi tomada pela glória de Deus, pela presença de Deus, pelo poder de Deus, de tal modo que nem o próprio Moisés podia entrar nela. Em 1 Reis 8 e em Ezequiel 10, a Bíblia vai relatar a glória de Deus enchendo o templo, lá, literalmente no Antigo Testamento. E essa glória era vista como uma fumaça enchendo o templo. Em Isaías 6, a Bíblia vai descrever que o profeta viu a glória de Deus enchendo o templo. Ok? Em Hebreus, a Bíblia vai mencionar que quando Deus foi ao encontro de Moisés, que estava com a nação de Israel ao pé do monte Sinai, foi tão tremendo a presença de Deus no monte, que o monte foi tomado por fumaça. Deus desceu ali e a terra tremia, o monte inteiro estremeceu grandemente. Então, essa expressão aqui no Apocalipse é só para nos dar a ideia da grandeza, do poder de Deus. Amém? O verso seguinte, eu já vou para o capítulo de número 16, é uma continuação, diz: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. As 7 salvas ou taças da ira de Deus. As 7 taças ou salvas são a consumação do juízo de Deus na terra no período da grande tribulação. Tá? Os últimos 3 anos e meio, se lembre disso, a grande tribulação é isso. Na verdade, 7 é o período total, mas os últimos 3 e meio é que nós podemos chamar. Essas 7 salvas ou flagelos é a execução ou a consumação do juízo de Deus antes do milênio, precedendo o milênio, que é Deus, que é Cristo reinando literalmente de Israel, de Jerusalém, sobre todas as nações da terra. Quando Cristo voltar, olha para mim, as nações da terra estarão servindo boa parte dela e adorando ao anticristo, adorando a Satanás, e outra parte das nações da terra sendo morta, tendo que se esconder por manifestar sua fé em Deus. Morta, tendo que se esconder por manifestar sua fé em Deus. Então Jesus vai descer esses flagelos aqui. É a execução do juízo, tá? E o ato final é a batalha do Armagedon, falo já dela. E depois da batalha do Armagedon, 1000 anos de um reinado literal de Deus, de Cristo, sobre toda a face da terra. Esse juízo, portanto, encerrará a grande tribulação, trará o milênio, e depois do milênio virá novo céu e nova terra, para uma nova humanidade redimida em Cristo Jesus. Ok? O juízo, durante a grande tribulação, começa na abertura dos selos, capítulo 6 e 7. Tá? Se intensificam no soar das trombetas, capítulos 8 a 11, e se concluem nos 7 flagelos, capítulos 15 e 16. Deu para entender? Na abertura dos selos, começa o juízo. No tocar das trombetas, se intensifica o juízo. E nos últimos 7 flagelos, se completa o juízo de Deus na segunda volta de Jesus. Ok? O juízo nos selos e nas trombetas parece parcial. Parece ter um limite geográfico de intensidade e de quantidade. O juízo nas taças, nesses flagelos, porém, há de cobrir toda a terra e será completo. Está conseguindo me entender ou não? Já você me entende. Vamos para a primeira taça, verso 2. E foi o primeiro anjo e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna, diz uma tradução, nos homens que tinham o sinal da
besta e que adoravam a sua imagem. Observe que não foi em todos os homens. Tá? Foi só nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Foi só nos homens que tinham pacto com Satanás, pacto com o anticristo. Ok? Isso significa que quando Jesus voltar, ele não vai encontrar na terra só esses homens aliados a Satanás. Haverá muitos homens em muitas nações se escondendo, ok, sendo mortos, mas muitos ficarão vivos. E sobre eles e para eles virá o Senhor. Escuta, os adoradores da besta então terão que sofrer os horrores descritos aqui. Os horrores neste versículo e nos outros. Essa chaga maligna não poderá ser curada por nenhum remédio na terra. Tá? Ela não terá cura, essa chaga maligna sobre os adoradores da besta. Observe, o juízo é sobre eles. É sobre a besta, é sobre o anticristo, é sobre os seus aliados, é sobre pessoas sem nenhum temor de Deus, irremediáveis, irreconciliáveis, ok? Deus pode fazer o que for, eles não se arrependerão. Não resta outra coisa a Deus, senão limpar a terra deles. Veja a segunda taça, verso 3. O segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Veja, no juízo das trombetas, capítulo 8, verso 9, diz que 1/3 do mar foi tocada. Observe lá que o juízo então é parcial, tem um limite. 1/3 não é o mar todo. Aqui diz todo o mar. Deu para entender? Aqui deixa claro que todo o mar foi tocado. Alguns opinam que toda essa descrição aqui desses flagelos é uma descrição simbólica, como se a questão fosse de ordem moral ou espiritual, e não literal. Alguns afirmam que aqui tudo é simbólico, mas basta a gente se lembrar dos juízos de Deus para tirar seu povo do Egito no tempo de Faraó, através de Moisés, e a gente vai ver que ali não foi simbólico, foi literal o negócio. Lá Deus de fato tornou as águas dos rios em sangue. As 10 pragas não foi nada simbólica sobre o Egito, foi tudo literal. Então sim, se foi literal lá, por que não pode ser literal aqui? É porque é tão espantoso que a gente tem que imaginar que seja simbólico. Não, para pensar. Todos os mares, não fica um peixe vivo. Todos os mares tocados, tá? Tornado em sangue. Que coisa tremenda, não? Eu posso até dizer que coisa terrível, não? Veja a terceira taça, verso 4 diz: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Apocalipse 8:10, na terceira trombeta diz: a terça parte dos rios. Aqui diz: todos os rios, todas as nascentes de águas. Ei, nesse flagelo aqui não tem água para beber na terra. Os aliados do anticristo não poderão beber água. No lugar de água só tem sangue. Veja, o anticristo e seus aliados manchou a terra com sangue de pessoas que adoraram a Deus. Mataram muitos que confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O anticristo e seus aliados banharam a terra de sangue. Agora o juízo de Deus é na mesma medida. Não tem água para beber. Todas as águas se tornaram em sangue. O verso 5 diz, ainda sobre o mesmo flagelo: ouvi o anjo das águas que dizia: justo és, ó Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgastes estas coisas,
visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro anjo do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Olha para mim. Talvez a gente pense assim: por que Deus não usa de misericórdia com esses homens? Porque eles chegaram a um ponto de aliança com Satanás, que eles não abrem seu coração para Deus. Não resta outra coisa a Deus, senão limpar a terra deles. Você vai ver já já. Veja a quarta taça, verso 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória a... Esse não se arrepender aqui, não é nem dizer assim: Senhor, me perdoe. É apenas dizer assim: na verdade Deus é Deus. Na verdade Deus é o grande e todo-poderoso. Por quê? Porque eles estão durante a grande tribulação dizendo não a Deus. Deus é o nosso Deus que está no trono. Então nem disso se arrependeram, nem de blasfemarem contra Deus se arrependeram. Em Apocalipse 8:12, diz: a terça parte do sol foi ferida. Aqui diz que todo o sol está ferido, e que o calor é abrasador, é insuportável. Homens sendo abrasados com fogo, e num calor extremo. A ciência de vez em quando estuda o calor do sol, e diz que pode chegar a um ponto insuportável. Chegará durante a grande tribulação. Mas o insuportável não é nem o que a ciência imagina. Então eu posso vislumbrar, literalmente, os homens sendo queimados pelo calor do sol. Porque o texto diz que o sol trará sobre eles fogo abrasador. É tão quente que o corpo deles ficará queimando como uma brasa. Meu Deus! E no lugar de dizerem: Deus, nos arrependemos de levantar a voz contra ti, blasfemarão de Deus e não se arrependerão de nada do que disseram. E eu estou falando de homens. Homens endurecidos contra Deus. Escute, o endurecimento contra Deus pode chegar a este ponto, do homem não se arrepender, nem vendo a bondade e nem vendo a severidade de Deus. Essa é a característica destes homens. Eles estão tão endurecidos que se Deus fizesse o maior ato de bondade para eles, ainda assim eles não creriam na bondade de Deus. E Deus está demonstrando toda a sua severidade, e mesmo assim eles estão apontando o dedo contra Deus e dizendo: não respeitamos o Senhor. A que ponto pode chegar o endurecimento do coração do homem? Homens que endurecem seus corações contra Deus e persistem no erro, tornam-se ou podem tornarem-se incapazes de vencer a própria corrupção da sua natureza. Me escute, esses homens aqui aceitaram o sinal da besta, aceitaram a marca do diabo em suas vidas, venderam seus corações como Judas vendeu o coração dele ao diabo, e como Judas ficou irreconciliável, também eles. Eu acho até, olha para mim, acho até inocente o crente que tem medo de repente, está na sua mão ou na sua testa a marca da besta que foi colocada sem ele saber. Não, não é sem saber, é por consentimento. Estes homens aqui receberam o sinal da besta na mão e na testa, porque queriam adorar Satanás, servir a Satanás, porque queriam blasfemar de Deus, porque queriam demonstrar toda a sua revolta contra Deus. O coração deles chegou a um ponto que não tem mais volta. Eles não conseguem mais voltar atrás. Eles já se venderam totalmente a Satanás.
Aí talvez você disse, nossa, como alguém consegue se vender totalmente a Satanás? Judas se vendeu totalmente a Satanás. Qualquer homem pode se vender totalmente a Satanás. O coração endurecido pode ficar cada vez mais endurecido até chegar ao ponto de não ter volta. Aliás, olha para mim, em qualquer caminho escolhido, ou para a vida ou para a morte, pode chegar a um ponto sem volta. Eu dou o exemplo de Pedro, João 6, versos finais. As pessoas estavam saindo de ouvirem Jesus, e Jesus olhou para Pedro e para os discípulos e disse, olha, se vocês quiserem me deixar, fiquem à vontade. Pedro disse, nós não podemos mais lhe deixar. Chegou um ponto para nós sem volta. Nós já estamos conquistados pelas palavras da vida eterna que só tu tens. Judas, no caminho para a morte, chegou a um ponto que ele não conseguiu mais voltar atrás. Ele teve remorso, ele devolveu as moedas, mas ele nunca voltou à fé em Jesus. Ele nunca voltou ao caminho da vida. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha crido em Jesus. Ele nunca tinha abraçado Jesus como seu Senhor e Salvador. Andou 3 anos com Jesus sem nunca o receber. O tempo todo o coração de Judas estava vendido a Satanás. E quando ele recebeu as moedas para entregar Jesus, já era um ponto sem volta. Tudo que ele conseguiu foi tirar a própria vida. Foi lançar, porque ele se lançou, é o que diz o texto, lançar a sua vida no precipício. Enquanto que Pedro até falhou na fé. Mas quando Jesus o procura, chorando, ele diz, Senhor, eu falhei, mas tu sabe que eu lhe amo. Você está entendendo ou não? Pedro, depois de negar Jesus, é o homem mais triste da terra. Porque ele já amava e já pertencia a Jesus, ele estava decepcionado consigo mesmo. Jesus olha para ele e diz, você é meu, Pedro, está tudo certo, vamos continuar a jornada. Olha para mim, é por isso que a Bíblia diz em Hebreus, tenha cuidado para não endurecer o seu coração. A Bíblia diz em Hebreus, quando ouvirdes a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. E a Bíblia diz em Isaías 56:6, buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Em todo o caminho pode haver um ponto sem volta. Tanto faz se ele é um caminho para a vida ou se ele é um caminho para a morte. Então sonda seu coração, vê se há alguma dureza nele e volta daí, tá? Para que nunca chegue um ponto sem volta se você está caminhando para a morte. Se você está caminhando sem Jesus, ainda dá tempo. Não deixa Satanás tomar seu coração. Esses homens venderam o coração para Satanás. Eles estão totalmente corrompidos, não tem volta para eles. Veja o verso 10, a quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, faziam o quê? Blasfemavam do Deus dos, e não se arrependeram das suas obras. Olha que coisa. O texto está dizendo que o reino da besta se tornou tenebroso. Está todo mundo vendo Satanás neles. E está todo mundo aliado a esse reino, sofrendo. Mas ninguém consegue se arrepender. Ninguém consegue pedir misericórdia a Deus. Ao contrário, está todo mundo com raiva de Deus. Eu vou repetir, não resta nada para Deus fazer. Não dá para salvar essas pessoas, porque elas não querem. Tudo que resta a Deus é limpar a terra e preparar novo céu e nova terra para pessoas que quiseram salvação à sua vida. Vocês estão caminhando comigo ou não? Blasfemar é falar coisas injuriosas, difamar, dizer coisas abusivas do tipo, Deus, eu te odeio. Entendeu? E é isso que eles fazem. Esse tipo de blasfêmia é resultado de mentes totalmente tomadas pelo engano do diabo. Deus nos livre disso. Que eu e você nos apropriemos da bondade de Deus.
E se acaso Deus for severo conosco para nos corrigir, que abracemos a correção. Porque o grande propósito de Deus, ao demonstrar a bondade ou a severidade, é nos salvar. Diga glória a Deus. Verso 12, sexta taça, o sexto anjo derramou sua taça sobre a terra, sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou o rio, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia, o dia do Todo-Poderoso Deus. Diga amém. E escute aqui. Em Apocalipse 9,13 fala de 4 anjos sendo soltos, e eles estavam presos junto ao rio Eufrates. Aqui fala de todo o rio sendo seco. O rio Eufrates era um dos rios do paraíso. Os hebreus o chamavam de o grande rio. Por isso está aqui, o grande rio Eufrates. O curso desse rio é de cerca de 3.000 quilômetros. Sua profundidade, no mínimo 3, no mais profundo 10 metros. Sua largura entre 200 a 400 metros. Na antiguidade ele era conhecido como uma linha divisória, olha para mim, entre o Oriente e o Ocidente. Então, separava o Ocidente do Oriente. Separava, portanto, a nação de Israel de algumas outras nações. Então, aqui o grande rio Eufrates secou, pode ser simbólico. Significa que algumas nações podem invadir a terra de Israel. Mas também pode ser literal. De fato, esse rio pode ficar completamente seco. Contudo, o que se quer deixar claro aqui é que nações aliadas ao império do anticristo vão para Israel, vão para Jerusalém, para pisar os judeus e tomar conta da cidade, do território que pertence a Israel, especialmente de Jerusalém. Esses reis, essas nações são convencidas por 3 demônios, descritos aqui como rãs, só para dar o significado de impuros, nojentos. E faz parte do juízo de Deus eles irem para lá. Sabe por quê? Porque eles estão indo. A notícia de Satanás nos ouvidos deles é que eles vão pisar Israel. Mas na verdade, Cristo é que vai pisar essas nações e o anticristo num lugar chamado Armagedon. Você está entendendo ou não? Haverá uma ação maligna do diabo, e Deus permitindo isso, para que essas nações vão para lá. Olha para mim, lembra do que ocorreu na saída de Israel do Egito, quando estava para atravessar o mar, lá vem Faraó e seus cavaleiros? Sim ou não? E Deus os humilhou lá, fechou o mar sobre eles, e do outro lado do mar, quem cantou o hino da vitória? Israel. A mesma coisa Deus vai fazer aqui. O anticristo está convocando os seus reis, as nações do Oriente. Aí eu posso até pensar na China, como parte disso, de uma nação que pode estar aliada ao anticristo, já que a China é no Oriente. Aliás, a China, ela tem uma adoração ao dragão, não sei se vocês já perceberam. E o dragão no Apocalipse é Satanás. Bom, eu não sei se a China vai ser, mas que as grandes potências do Oriente, algumas delas estarão aliadas a Satanás, sim. Agora, independente do nome da nação, a ideia do império do anticristo é humilhar Israel. E a ideia de Deus é limpar a terra do império do anticristo. E Deus vai juntar o exército do anticristo num lugar chamado Armagedon, uma planície na terra de Israel. Lembra da luta entre Davi e Golias? De um lado, o povo de Deus na expectativa da libertação final. E do outro lado, o império das trevas, na expectativa de fazer de Israel uma nação escrava para sempre. O ungido de Deus, o rei Davi, foi quem obteve a vitória sobre o gigante. Agora Davi vem numa figura de menino. Jesus não. Ele vem como todo poderoso.
Ele vai humilhar o anticristo. Ele vai humilhar os exércitos do anticristo. E depois disso, prender Satanás por 1000 anos. E governar todas as nações da terra por 1000 anos. Depois virá o juízo final, novo céu e nova terra. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Deixa eu fazer uma referência aqui a essa expressão. O grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, quando quer mencionar a salvação ou um aspecto da salvação, como por exemplo o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4:17, quando quer mencionar a salvação ou um aspecto dela, a Bíblia se refere a isso ou a esse momento como o dia de Jesus Cristo. O nome Jesus significa Salvador. Então o que é que se quer dizer com o dia de Jesus Cristo? O dia da salvação dos crentes. O dia do arrebatamento da igreja. Agora, quando quer mencionar, olha para mim, o juízo, o senhorio, sabe? Jesus agindo com autoridade para dar um basta, no lugar de mencionar o dia de Jesus Cristo, a Bíblia diz apenas o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, ou o dia do Deus Todo-Poderoso, como aqui em Isaías. Porque Cristo quer dizer o Rei ungido. Senhor já está querendo dizer o soberano. Todo-Poderoso já está dizendo aquele que tem todo o poder para julgar. Assim, pois, a Bíblia se refere a esse momento aqui no Apocalipse como o grande dia do Deus Todo-Poderoso, porque é o dia de Deus humilhar o anticristo, prender Satanás, executar, consumar, concluir o juízo na terra durante a grande tribulação. Vocês entenderam? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Olha o verso 16, diz: ajuntaram-se no lugar, que em hebraico quer dizer Armagedon. Eu vou parar por aí, tá bom? Amém ou não amém? Fica faltando só o 7º e o último, o complemento dele, né? Eu deixo para domingo. Beleza? Para concluir, eu digo, as coisas até parecem fora do controle, né? As coisas até parecem na mão de Satanás. Não é isso? Até a terra parece que vai ser destruída para sempre. Deus até parece distante, não é? Mas só parece. Está tudo no controle do Senhor. Deus até parece demorar, não é? Eu imagino Israel, a vinda do Salvador. Cadê o Salvador? Cadê o perdão dos nossos pecados? Veio na hora certa. Jesus já fez uma obra na cruz que garante o perdão e a salvação de quem quer, de quem nele crê. E pode até parecer que está demorando, viu, Elton? Mas virá novo céu e nova terra. Satanás um dia será expulso. Toda rebelião na terra um dia vai desaparecer. E haverá uma perfeita sintonia entre a terra e o céu. Muitas nações, muitos reis, mas um só rei sobre todos os reis. O Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Diga, minha esperança é a vinda do meu Senhor. Dá uma salva de palmas para ele aí bem forte.